Imhotep é uma das figuras mais enigmáticas e determinantes da história humana. Ele viveu no Egito durante o reinado do faraó Djoser, na terceira dinastia, muitos séculos antes do período que hoje chamamos de Antes de Cristo. O país ainda estava aprendendo a organizar sua identidade. Os templos eram simples, as técnicas construtivas eram limitadas e a medicina era um conjunto de rituais misturados a observações empíricas. Mesmo assim, no meio desse cenário inicial, surge um homem que parece já ter compreendido que a civilização só existe quando alguém decide transformar o caos em estrutura. Imhotep não era apenas um arquiteto. Era sacerdote, médico, administrador do Estado e conselheiro direto do faraó. Os registros que sobreviveram indicam que sua inteligência era vista como um fenômeno raro, capaz de unir intuição espiritual e raciocínio técnico com uma naturalidade que surpreendia até mesmo seus contemporâneos. A pirâmide escalonada de Saqqara, sua obra mais conhecida, não representa apenas o início da arquitetura monumental em pedra. Ela marca o instante em que o Egito descobriu que podia dialogar com o tempo. Até então, os túmulos reais eram mastabas baixas, construções horizontais que se perdiam na paisagem desértica. Imhotep decidiu empilhar essas estruturas e criar algo que jamais havia sido imaginado. Ao elevar as camadas em direção ao céu, ele criou uma imagem visível da ascensão espiritual do faraó. Não há exagero em afirmar que essa construção alterou o destino do Egito. A partir dela, os faraós entenderam que a eternidade podia ser representada em matéria e que o poder de um reino também se media pela capacidade de erguer símbolos duradouros. O deserto silencioso se transformou em palco de uma disputa com a própria finitude. E Imhotep foi o arquiteto dessa mudança. Os papiros médicos atribuídos a ele mostram um pensamento muito diferente do comum em sua época. Em vez de depender apenas de encantamentos e invocações, Imhotep analisava sintomas, registrava padrões e buscava causas físicas para as doenças. Seu método combinava observação precisa e compreensão simbólica da vida, como se reconhecesse que o corpo humano era um texto que podia ser decifrado. Para a sociedade egípcia, isso era revolucionário. Era como se alguém tivesse acendido luz dentro de um território dominado pela incerteza. Esse movimento não o afastou do sagrado. Pelo contrário, elevou sua importância entre os sacerdotes. Para eles, Imhotep era um homem que conseguia ouvir a lógica escondida nas forças divinas. Para o faraó, era alguém capaz de transformar visões em estruturas reais. Com o tempo, sua figura ultrapassou a fronteira do humano. Séculos depois de sua morte, ele passou a ser cultuado como um deus da sabedoria e da cura. Esse processo não aconteceu por invenção política, mas pela sensação coletiva de que seu legado não cabia mais na medida de um simples mortal. Imhotep se tornou modelo de conhecimento e equilíbrio em um Egito que continuava buscando respostas para as grandes questões da existência. A lenda que cresceu ao seu redor não elimina o homem real. Pelo contrário, revela o impacto profundo que sua mente teve sobre tudo o que o Egito viria a construir. O legado de Imhotep continuou a crescer muito depois de sua morte física. O Egito, que havia testemunhado suas capacidades durante o reinado de Djoser, não conseguiu esquecer a grandeza de sua mente. Conforme as dinastias avançavam, seu nome passou a aparecer em inscrições que o posicionavam entre os sábios mais antigos e profundos da civilização. Ele se tornou referência para arquitetos, médicos e sacerdotes, mesmo quando sua figura já estava envolta em silêncio e distância temporal. A pirâmide de Saqqara continuava de pé, e cada pedra lembrava que aquela estrutura só existia porque alguém, em um período remoto, havia imaginado um mundo mais organizado do que o real. O Egito começava a perceber que Imhotep tinha sido mais do que um servidor do Estado. Ele havia sido um articulador do pensamento egípcio, uma força que guiava a maneira como o país enxergava a vida, a morte e a relação entre ambos. Com o passar dos séculos, Imhotep foi elevado ao status de divindade da cura e da sabedoria. Os templos erguidos em sua homenagem recebiam viajantes de diferentes regiões que buscavam alívio para dores e enfermidades. Eles acreditavam que a inteligência que ele possuíra em vida permanecia ativa em outra dimensão, pronta para intervir em favor daqueles que precisassem. Esse culto não era apenas religioso,
Era também uma forma de reconhecer que desde o início da história egípcia, existira um homem que havia conseguido unir ciência, espiritualidade e política em um único corpo. Essa fusão profundamente humana explicava por que ele resistira ao tempo de maneira tão rara. Enquanto outros nomes se dissolviam na poeira das dinastias, o dele crescia. A medicina que o Egito desenvolveu ao longo das dinastias posteriores ainda carregava traços de sua visão. Alguns papiros médicos encontrados em épocas mais recentes revelam uma abordagem surpreendentemente racional, com tratamentos baseados em observação clínica, dietas específicas e procedimentos cirúrgicos simples. Ainda que não seja possível atribuir todos esses avanços diretamente a Imhotep, a tradição o reconhecia como o primeiro a olhar para o corpo humano com a intenção de compreendê-lo, e não apenas de contornar seus mistérios com rituais. Essa mudança de postura influenciou toda a história médica egípcia e ecoou em outras culturas que entraram em contato com o país ao longo dos milênios. A arquitetura também seguiu a trilha que ele abriu. A ideia de transformar matéria em eternidade se tornou uma assinatura do Egito. Cada nova pirâmide, cada templo colossal, cada obelisco erguido contra o céu carregava a sombra de sua primeira criação. Mesmo quando o estilo arquitetônico evoluiu e as pirâmides deixaram de ser construídas, a visão de Imhotep continuou presente na relação entre o Estado, a espiritualidade e o espaço físico. Ele havia mostrado que um monumento não é apenas pedra, mas memória cristalizada, e que um povo se fortalece quando decide registrar suas crenças em estruturas capazes de enfrentar ventos, tempestades e séculos. O impacto de Imhotep ultrapassou o próprio Egito. Historiadores gregos e romanos que visitaram o país escreveram sobre ele com respeito quase reverente. Muitos o compararam a figuras míticas de suas próprias tradições, mas sempre reconhecendo que havia algo singular em sua inteligência. Para esses povos estrangeiros, Imhotep representava o tipo mais raro de sabedoria, aquela que nasce antes da teoria, quando a humanidade ainda está aprendendo a nomear suas descobertas. Por isso, seu nome era repetido por médicos, filósofos e sacerdotes de diferentes regiões, como se ele fosse um ponto de origem comum para diversas áreas do conhecimento. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal.